Olá pessoal, aqui quem fala é o Clínio Vasconcelos, professor de História e Geografia e analista geopolítico, e sejam bem-vindos de volta a mais um Guerra e Política, o quadro sobre geopolítica e questões militares de uma perspectiva marxista aqui no Farol Brasil. Essa semana, com um dia de atraso, já que o vídeo aqui do quadro era para ter saído na segunda-feira, mas infelizmente eu não consegui gravar a tempo, então tá saindo com atrasozinho de um dia, peço desculpas, mas foi bom porque deu para esperar, inclusive, acontecer mais coisas e receber mais atualizações do ataque estadunidense ao Irã, da resposta iraniana no dia de hoje e do suposto cessar-fogo que a gente vai discutir aqui se vai acontecer, qual sua efetividade e quais os prováveis novos cenários para o futuro. Tudo isso logo depois da vinheta. Pessoal, no domingo passado, os Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares do Irã, inclusive a mais famosa e mais importante usina nuclear do Irã, a usina de Fordo. A ação foi anunciada depois de sua realização e foi propagandeada como a destruição dessas instalações nucleares. Pouco tempo depois, o Irã anunciou que as usinas haviam sido esvaziadas de pessoal e de material, então, ao que tudo indica, não houve nenhuma espécie de vazamento radioativo ou coisa parecida, mas não sabemos até agora qual foi o grau de destruição da infraestrutura dessas usinas, especialmente da usina mais importante em Fordo. Até agora, de material visual, a única coisa que a gente tem são imagens de satélite mostrando as perfurações das bombas, dos projéteis utilizados pelos Estados Unidos, que são projéteis que penetram no solo e explodem lá no subsolo. A usina em questão, a usina de Fordo, fica dentro de uma montanha, no subsolo de uma montanha, tanto para evitar vazamentos de informações e de material, quanto para manter protegida aquela que é a usina mais importante do programa nuclear iraniano. Então, até agora, a gente não sabe, e eu tenho minhas dúvidas se chegaremos a saber se de fato a usina foi completamente destruída, se ela foi apenas parcialmente destruída, se os projéteis lançados pelos Estados Unidos chegaram até a usina em si, se penetraram, se conseguiram penetrar no solo até atingir a usina, inclusive porque foi a primeira vez que esse tipo de projétil foi utilizado, ou se a usina ainda segue em operação. De um lado, Trump e os Estados Unidos dizem que conseguiram destruir as usinas e o ataque foi um sucesso. Do outro lado, o Irã diz que aquilo já era esperado, que o espaço já havia sido esvaziado de material e de pessoas e que seu programa nuclear segue intacto. Um dia depois, no dia de hoje, a resposta iraniana, que até aqui não sabemos se vai ser exclusivamente essa, se foi uma resposta pontual ou se mais coisas se seguirão, foi o bombardeio da mais importante, da maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que por sua vez também havia sido esvaziada previamente, e ao que tudo indica, nenhum material de importância estratégica foi atingido e destruído pelo Irã. Para completar, como cereja do bolo, minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, Trump foi a público naquela rede social dele lá, que eu nunca lembro o nome, mas é tipo um Twitter mais de extrema direita ainda do que o Twitter já é hoje. Foi a público anunciar que um cessar-fogo seria acordado e o conflito se encerraria aqui. E aí, reforçando para vocês, tá? Esse vídeo está sendo gravado exatamente às 8 horas e 13 minutos da segunda-feira. Tudo que acontecer a partir daqui não poderá estar contemplado nesse vídeo por motivos óbvios. É óbvio, mas tem que avisar, porque eventualmente vai aparecer alguém aqui dizendo: mas você não falou de tal coisa. Provavelmente aconteceu depois que eu gravei. Inclusive, isso aconteceu no vídeo de domingo do meu canal. Esqueci de anunciar no início, mas eu tenho um canal próprio, um canal pessoal aqui meu no YouTube. Euclides Vasconcelos, meu nome, só jogar lá, tá aparecendo na tela aí pra vocês agora. O vídeo do último domingo foi um vídeo que eu já vinha preparando o roteiro na última semana, um vídeo sobre o programa nuclear israelense, explicando como é que Israel desenvolveu a bomba atômica e por que é tão importante para Israel que nenhum vizinho desenvolva. No momento que eu acabei de gravar aquele vídeo, os Estados Unidos anunciaram, Trump anunciou
o ataque ao Irã. E aí a internet foi incendiada, as pessoas só falavam disso, recebi mensagens perguntando se o vídeo seria sobre aquele tema. Eu falei, pessoal, olha, eu já gravei o vídeo que vai sair amanhã, isso no sábado, né? Eu gravei no sábado, saiu no domingo. Então o vídeo não vai ser sobre isso, mas eu vou dar um jeito de, ao longo da semana, publicar um vídeo extra. Inclusive, fica a promessa, se tudo der certo, eu vou conseguir gravar ainda essa semana mais um vídeo lá pro meu canal, antes do vídeo de domingo. Mas para todos os efeitos, vou aproveitar esse espaço aqui para já falar sobre o tema, porque não tem como fugir dele. Vamos lá. Até agora, segunda noite, qual que é a minha impressão tanto do ataque estadunidense quanto da resposta iraniana? Primeiro, de fato, parece ter sido um jogo de cartas marcadas. Não é incomum que antes de um ataque acontecer, quando se quer que aquele ataque seja só algo pontual, seja como resposta para o público interno, ou no caso dos Estados Unidos, como uma resposta para os anseios e as requisições de Israel, que esse seja um ataque muito falado antes de acontecer. Então, sim, eu acho muito factível que o Irã tenha esvaziado suas usinas antes dos ataques, porque além das usinas serem um alvo óbvio no momento que o programa nuclear iraniano está sendo questionado tanto por Israel quanto por Estados Unidos, quanto por muitos outros países do mundo, a Europa está aí atrás de Israel condenando o programa nuclear iraniano. Nesse contexto, no contexto em que o mundo inteiro olhava para os Estados Unidos, num contexto em que Trump já tinha falado que estava pensando no que fazer, e especialmente no contexto em que já haviam surgido indicativos que ao longo do fim de semana poderia acontecer alguma ação dos Estados Unidos, é aquele tipo de coisa que a pessoa vaza para a imprensa porque tem interesse que aquela informação vá a público. Nesse contexto, parece ter sido um ataque pontual, primeiro, para ser vendido como uma defesa de Israel, como uma intervenção dos Estados Unidos, mas que não parece ter se transformado automaticamente numa escolha dos Estados Unidos de transformar aquilo numa guerra contra o Irã ou de entrar numa guerra contra o Irã. Repito para vocês, isso é o que parece até aqui. E por que é que a mim parece isso? Também, pessoal, pela resposta do Irã, que até esse momento se deu única e exclusivamente no bombardeio da base estadunidense. Um bombardeio anunciado previamente para que os equipamentos e as pessoas mais importantes fossem tiradas de lá e aquele ataque fosse realizado única e exclusivamente de maneira protocolar. O Irã precisava dar uma resposta e aparentemente deu essa resposta. Isso é o que a gente tem aqui e essa é a minha interpretação dos fatos até aqui. O que é que pode vir depois? E aqui é que tá. Esse pode ter sido um ato, entre aspas, simbólico dos Estados Unidos, principalmente que a gente não sabe os danos que foram realizados nas usinas nucleares, a gente não sabe se elas de fato foram destruídas, a gente não tem imagens internas, os Estados Unidos não filmaram a operação, mas principalmente porque tanto depois do ataque, quanto agora, nesses anúncios de cessar-fogo, o que parece é que os Estados Unidos não estão topando mergulhar de cabeça nesse conflito, transformar essa contenda, esse conflito, em uma grande guerra. De novo, isso é o que parece ser até aqui. Amanhã pode acontecer algo novo e muita coisa pode mudar. Esse aviso nunca é demais, porque nós não estamos nos centros decisórios. Não sei se alguém aí que nos assiste está lá no Estado Maior em Tel Aviv, o Estado Maior israelense, tem algum oficial, algum general da Guarda Revolucionária Iraniana que nos acompanha, ou de repente um alto funcionário da Casa Branca. Considerando que não, e se tiver ele não vai se pronunciar, a gente só tem as informações que vão a público. Mas o mais importante aqui, pessoal, é, mesmo com esse aparente desejo dos Estados Unidos de não escalar a partir daqui, e se a resposta iraniana for exclusivamente o ataque a essa base, parece que esse desejo é recíproco, há de se observar também como as coisas vão ficar entre o Irã e Israel. Nós não sabemos se esse suposto cessar-fogo, anunciado há poucos minutos, foi anunciado com a ciência israelense e com a boa vontade israelense de cumpri-lo. A gente não sabe se esse cessar-fogo foi anunciado depois de acordado ou pelo menos sinalizado para o Irã, ou se Trump quer fazer uma espécie de política do fato consumado, atacou, houve o contra-ataque, agora eu anuncio o cessar-fogo e o outro lado meio que tem que aceitar. Não necessariamente tem que aceitar. Mas para além das palavras, importa mais observar o que Israel vai fazer em relação ao Irã agora. Porque tem algumas coisas que a gente precisa observar nessa troca de ataques dos últimos 10, talvez 15 dias,
entre Israel e Irã, não lembro o número exatamente agora, que são os seguintes pontos. O primeiro deles é que o Irã já provou que consegue atingir Tel Aviv e outras cidades israelenses sempre que quiser. O Irã já mostrou que, dado o volume e a capacidade dos seus mísseis, a defesa antiaérea israelense, que é uma das melhores do mundo, não pode perdurar para sempre. Não consegue nem interceptar todos os mísseis, nem consegue operar sem um fim à vista, inclusive porque a defesa israelense é muito mais cara do que o poder ofensivo iraniano. Os mísseis iranianos são muito mais baratos que os mísseis lançados pela defesa antiaérea de Israel. Tem um segundo ponto que é: Israel é um país muito pequeno e extremamente militarizado. Toda a sua população vive num estado de mobilização permanente. E num país pequeno, com uma população pequena, isso significa que o funcionamento diário da economia é sempre muito afetado por situações de conflito. E uma coisa é manter uma guerra permanente em Gaza, que já estava sendo custosa internamente. Outra coisa é manter um estado de hostilidade permanente ou a perder de vista com um país que tem uma estrutura que tem o Irã. É aquela velha história, é muito mais fácil matar mulheres e crianças e cometer o genocídio e uma limpeza étnica contra um povo que não tem exército do que dar de cara com um Estado muito bem armado e muito bem preparado. Por isso que eu sempre reforcei que Israel quer regionalizar uma guerra no Oriente Médio, mas ele não pode vencê-la sozinho. Para isso, ele precisa dos Estados Unidos. E mais uma vez, atacando o Irã, Netanyahu tenta regionalizar essa guerra. E mais uma vez, pelo menos até aqui, os Estados Unidos parecem não estar embarcando de cabeça no projeto de guerra generalizada de Netanyahu. A saber se isso vai se confirmar e por quanto tempo. Mas no meio de tantas incertezas, de tantas variáveis, de tantas coisas que a gente só pode sentar e observar, uma coisa é certa: com cessar-fogo ou sem cessar-fogo, o Irã é a peça da vez no Oriente Médio. Se a guerra conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irã não começar agora e as coisas se acalmarem, ela virá em outro momento. Se um cessar-fogo de fato for estabelecido, Israel não vai se dar por satisfeito, e eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos alvos são a alta liderança iraniana e o Ayatollah Ali Khamenei em pessoa. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo que eu soltei no meu canal sobre esse tema, chamado Israel e Irã, o que vem agora, confira lá porque eu falei de tudo isso com mais detalhes. Mas Israel, desde o 7 de outubro, conseguiu aproveitar a janela de oportunidades para enfraquecer ou derrubar cada um dos pontos do chamado eixo da resistência no Oriente Médio. O Hamas está comprometido com a luta de vida ou morte em Gaza. O Hezbollah foi seriamente enfraquecido e sua liderança foi seriamente afetada pelos ataques israelenses. A Síria de Assad caiu e hoje o governo sírio é um governo fantoche e a Síria é um país balcanizado, fragmentado, com a segunda guerra civil em curso, embora no estado mais latente. Os Houthis no Iêmen parecem ser do eixo da resistência os que até agora passam com menos danos, mas a próxima peça no tabuleiro a ser derrubada é a peça iraniana. E um assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, por exemplo, pode abrir uma caixa de Pandora de onde a gente não sabe o que sairá. Pode sair uma nova liderança ainda mais coesa e ainda mais unificadora da sociedade iraniana em torno do regime. Ou pode abrir fissuras no processo de sucessão que podem enfraquecer o Estado iraniano e se transformar na oportunidade da mudança de regime que Israel e os Estados Unidos também querem, embora hoje pareçam discordar na forma como fazê-lo. Mas dentro desse cenário, que não é favorável ao Irã, existe algo que pode acontecer, que pode mudar essa balança e deixá-la desfavorável para os Estados Unidos e para Israel. O Irã precisa desenvolver a sua bomba atômica de maneira expressa. Tem que rolar um intensivão do programa nuclear iraniano para que eles desenvolvam a bomba atômica o mais rápido possível, porque assim que isso acontecer, a balança estratégica no Oriente Médio muda e Israel e os Estados Unidos serão obrigados a aceitar a existência do Irã. Ao contrário do que dizem, uma bomba atômica nas mãos do Irã não é útil para ser utilizada contra Israel. Ela é útil para alterar a balança de poder no Oriente Médio
criar uma situação de equilíbrio estratégico e de paridade nuclear entre Israel e Irã. Porque enquanto Israel for o único país do Oriente Médio a ter armas nucleares, Israel vai continuar fazendo tudo o que quer sem que ninguém seja capaz de impedi-lo. E por isso é tão importante saber, e sabe-se lá Deus se em algum momento saberemos, se as usinas nucleares foram destruídas pelos Estados Unidos ou não. Se isso acontecer, certamente vai atrasar o esforço iraniano de desenvolvimento do seu programa nuclear. E não, pessoal, eu não acho que o Irã tinha bombas nucleares, como se aventou em alguns jornais, em alguns portais de notícias, pelo simples fato de que se o Irã tivesse bomba nuclear, ele não teria sido atacado. Quando foi a última vez que os Estados Unidos atacaram um país com armas nucleares? E mais uma vez, lembrem-se do aviso que eu dei 2 ou 3 vezes nesse vídeo. Não sabemos se esse suposto cessar-fogo é real ou muito mais uma vocalização dos desejos e intenções dos Estados Unidos para agora. Não sabemos se, sendo real, ele foi acordado também com Israel. Não acreditamos em nenhum momento que Israel vai aceitar um cessar-fogo integral. Pode ser, por exemplo, que aceite apenas momentaneamente, uma vez que a destruição causada pelo Irã em Israel não é desprezível, mas há de se considerar também que a destruição causada por Israel no Irã também não é nada desprezível. No cenário em que esse cessar-fogo não se concretize, seja só uma bravata, seja algo que o Irã não tope ou que Israel não tope aceitar, novos acontecimentos virão, novos desdobramentos, possíveis envolvimentos de outros países na seara diplomática, na seara econômica. O Irã ainda tem nas mãos o seu grande trunfo, que é atrapalhar o fluxo de embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz. Se fizer isso, o Irã simplesmente vai causar uma crise na cadeia de suprimentos mundial. E esse é um grande trunfo para se ter nas mãos. Esse é o meu comentário de hoje. Essa é a discussão que eu queria trazer aqui para vocês. Peço que fiquem atentos lá ao meu canal. Se tudo der certo, sai mais um vídeo essa semana. Tô quase batendo os 10 mil inscritos, falta menos de 150 pessoas para se inscreverem lá. No dia 27 o canal completa bodas de algodão, ou seja, 3 meses de existência. E tô quase batendo 10 mil antes dos 3 meses. Estou muito feliz com isso, agradeço a todos. Sei que muita gente vem aqui do Farol Brasil e vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa situação e vamos continuar com a grande pergunta se vai ter ou não Terceira Guerra Mundial, que é a pergunta que assola o mundo inteiro a cada vez que um novo conflito surge, porque o capitalismo é uma máquina de guerras e destruição e só o socialismo pode abrir a oportunidade de que talvez esses conflitos possam ser resolvidos, embora nada seja certo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aqui, compartilhem, se inscrevam lá no canal. E até a próxima. Um grande abraço.